Olá, eu sou o professor Vinícius, estarei com vocês na disciplina de Sistemas de Informação Gerenciais. Esta é a primeira aula do tema 1. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados ao sistema de informação. É importante que a gente relembre os conceitos sobre dados, informações e conhecimento. Então, dado nada mais é do que um elemento bruto da informação. Geralmente ele não faz muito sentido, ele não tem muito sentido inicialmente. A gente pode colocar como exemplo azul, casa grande. Você pode tentar fazer algum sentido nessas três palavras, mas aparentemente elas não estão dizendo nada. Depois nós temos a informação. A informação já é um elemento que traz algo a mais, ele te dá um significado, né? Diferente do dado, que a gente não consegue extrair uma mensagem, a gente não consegue extrair alguma informação daqueles dados separadamente. A informação já nos traz algum tipo de conhecimento, né? Se a gente pegar como exemplo anteriormente, azul, casa grande, a gente pode organizar esses dados e trazer a informação que a casa azul é grande. E conhecimento, ele envolve a interpretação das pessoas. A informação gerada, ela pode gerar um conhecimento que muda a forma de se pensar, ou a forma da estrutura ou da organização. Então, esses são os importantes a gente deixar bem claro essa diferença entre dado, informação e conhecimento. Outro ponto importante que nós temos que relembrar é que o sistema computacional, ele é um sistema digital, e esse sistema digital ele só funciona com base binária. Essa base binária de base 2, ela é representada em 0 e 1, sem energia, com energia. Então, o sistema binário, os computadores, né, só funcionam nesse sistema binário. Quando a gente fala em gravação analógica, como exemplo do disco de vinil, os valores são idênticos ao valor original. Já no digital, na computação digital, que é uma representação binária de 0 e 1, nós temos lá valores equivalentes ao original. Então, quando se grava alguma informação no computador, que é um computador digital, eles são transformados os valores em algo equivalente na base digital, na base 0 e 1. Então, quando a gente tem lá na gravação analógica, nós temos os valores idênticos. Aqui, como exemplo, nós temos o disco de vinil, certo? E na gravação digital, o exemplo da música que gravamos em vinil na analógica, nós transformamos esse arquivo, né, para a gravação de uma música no formato MP3, a gente grava ela equivalente ao original, no formato 0 e 1. Outro ponto importante são os significados de sistema. Então, o sistema é um conjunto de partes integrantes interdependentes. São vários elementos que se integram, porém tem uma independência. Quando atuam de uma maneira conjunta, tem um foco, né? Deu um foco a um objetivo. Então, esses sistemas, a gente tem exemplos de sistemas em várias áreas. Por exemplo, nós temos sistema na área da biologia, da medicina, da computação e administração. Por exemplo, sistema respiratório. Esse é um conjunto de elementos do nosso sistema que promovem o objetivo de realizar a nossa respiração. Então, nós temos lá um conjunto de partes integrantes e interdependentes que atuam de maneira conjunta e com um objetivo determinado. No ambiente, nós temos o ambiente externo de um sistema e o ambiente interno. Vejam que todos esses elementos, eles são independentes, porém existe uma relação entre eles a fim de produzir um objetivo. Então nós temos as entradas no ambiente interno,
processar, qualificar, organizar e calcular resultados de uma saída e o feedback. Tá? No ambiente externo, nós temos lá fornecedores, clientes, agências reguladoras, acionistas e concorrentes. No ambiente interno, entrada, o que se caracteriza pela entrada? A entrada são dados, uma forma bruta, sem muito significado ainda. Já no processamento, ele pode qualificar, organizar, calcular. É uma transformação desse dado bruto em algum tipo de informação que tenha algum valor. Já na saída é o resultado desse processamento, e esse resultado sim é uma informação que te traz algum valor estratégico para a sua organização, estratégico ou operacional para a sua organização. Outro ponto importante é sistemas sociotécnicos e sistemas somente técnicos. Nós temos duas diferenças. Os sistemas técnicos são aqueles sistemas compostos por hardware e software. Esse hardware e software, eles são mais genéricos, são sistemas mais genéricos. Por exemplo, a gente pode ter como um player de MP3 ou mesmo um processador de textos. Você não precisa de pessoas na sua interação. Já no sistema sociotécnico, ele é formado por hardware, software, pessoas e processamento. Então, ele prevê a união entre tecnologia e organização pessoas buscando o controle administrativo. O sistema sociotécnico, ele depende das pessoas para o seu funcionamento. No sistema, ele tem algum objetivo. A ideia do sistema sociotécnico é a apresentação para fins específicos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até logo.